Fé, Pentecostes e Missões. Pela graça de Deus, eu sou o pastor Suelbo Lima de Alencar e tenho o prazer de lhe cumprimentar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 12 de agosto, é o dia do jovem assembleiano e por isso eu desejo parabenizar toda a mocidade pentecostal assembleiana. E para esse momento tão especial, queremos lhe convidar para fazermos uma reflexão, uma retrospectiva histórica sobre a contribuição dos jovens ao pentecostalismo assembleiano brasileiro. Isto mesmo, a contribuição dos jovens ao pentecostalismo assembleiano brasileiro. Queridos, em ambos os testamentos, a Bíblia nos mostra a contribuição dos jovens no desenvolvimento do cristianismo, e tal contribuição se mantém perene na construção da história. Este fato é um fato conclusivo e visto na contribuição que deram ao pentecostalismo, por exemplo, no início do século XX, século passado, e que é observado até o presente momento no meio da mocidade assembleiana, da nossa querida mocidade assembleiana. Na história dos israelitas, uma lista de jovens merece menção honrosa por terem sido pontos focais do agir de Deus no tempo em que viveram. Podemos citar alguns, por exemplo, José, que sonhou os sonhos de Deus para socorrer os descendentes de Abraão, isto é, a sua própria nação, no período de escassez de alimentos e assolação da terra. Moisés, que sendo jovem rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25. E que diremos de Daniel, que juntamente com seus amigos não aceitaram comer do manjar do rei e se contaminar. No período do Novo Testamento, ou no período neotestamentário, os jovens, de igual modo, participaram ativamente como tochas de Deus para iluminar os campos brancos na expansão do reino. O apóstolo Paulo, ele escreveu ao jovem Timóteo e disse: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Semelhantemente, o apóstolo João, ele faz uma referência à força jovem, quando ele diz: e vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Paulo, ele lembra ao jovem Timóteo que fora o próprio Deus que o chamou para o ministério e que, mesmo sendo jovem, deveria se esforçar para atender com maestria a chamada de Deus. Em sua escrita, o apóstolo lembra o que sua chamada era uma chamada pentecostal. Tinha sido a vontade de Deus manifestada através de profecia e imposição de mãos. Profecia e imposição de mãos, querido irmão e amigo, são ações que estão totalmente relacionadas ao pentecostalismo. Por exemplo, nós podemos observar essa ação em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, Atos 19 e 6. Enquanto Paulo é direto ao falar com Timóteo sobre sua chamada e vida pentecostal, o apóstolo João, por sua vez, após analisar por longos anos de exercício ministerial como viviam e se comportavam os jovens na igreja de Cristo, entre os irmãos da comunidade cristã iniciante, ele conclui o que ele escreve: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. É perceptível os motivos pelos quais os jovens se mantêm de pé nas fileiras e trincheiras do exército da salvação, com o fogo do Espírito nas noites frias. É Deus que os chama. É a palavra que os fortalece. É o Espírito Santo que os aquece e os capacita a exercerem tal missão e fazerem tal contribuição. A partir dos tempos bíblicos, os jovens têm contribuído, amado irmão, significativamente para o avanço da obra do Senhor Jesus Cristo. E são, portanto, as tochas de Deus que mantêm o fogo pentecostal. Claro que existem outras faixas etárias que também possuem esse fogo, mas os jovens, como nesse dia falamos, merecem um destaque. Essa contribuição pode ser observada e recai na forma em que o Senhor os chama, os fortalece e no compromisso individual de vida que eles empreendem na busca constante de ter a virtude e o Espírito Santo e viver o pentecostalismo. A mocidade manifestou e provou sua importância não apenas, amados, nos tempos bíblicos, mas sempre esteve marcando época e fazendo história. E para saber desta verdade em nossos dias, eu convido você para que vejamos a seguir algumas contribuições
de jovens no movimento pentecostal, que eclodiu, por exemplo, no país de Gales, nos Estados Unidos da América, e que alcançou o Brasil no início do século XX. Na primeira década do século XX, crentes de todo o mundo, envolvidos pelo movimento da holiness, isto é, da santidade, buscavam com fervor o poder de Deus, crendo que havia mais do Senhor para uma geração sectária ecumênica. Entre os desejosos por viver as bênçãos espirituais bíblicas prometidas pelo Senhor, havia uma juventude notável e sedenta, jovens decididos, dedicados e principalmente comprometidos. Com destaque, lembramos de alguns que foram faíscas para a ignição da fornalha pentecostal em que vivemos nos nossos dias, que incendiaram o mundo, como, por exemplo, a jovem estudante Agnes Osman, o jovem pregador de Gales, Evan John Roberts, o jardineiro Eduard Breuner e o jovem pastor Adolf Gunnavinger. Esses 4 personagens, ainda na sua mocidade e jovens como foram, tiveram uma grande importância e contribuíram de forma significante para que hoje a mocidade e o jovem assembleiano pudesse ser identificado como um jovem pentecostal. Estes são exemplos de jovens que fizeram a história vivendo no poder pentecostal e espalharam brasas sobre a terra por onde eles passavam. Deles tiramos, amados, lições que nos dá a certeza que Deus, ele se move entre os jovens. Sim, Deus, ele se move entre os jovens. Deus opera na mocidade. A jovem estudante Agnes Osman, ela nasceu em 15 de setembro de 1870, nos Estados Unidos da América. Essa jovem foi a primeira crente a receber o batismo do Espírito Santo no início do século XX. Ela tinha pouco mais de um mês que tinha completado 30 anos de idade e estava fazendo parte da escola bíblica Bethel, na cidade de Topeka, em Kansas, uma escola que foi fundada em outubro de 1900 pelo pastor, pregador, wesleyano, metodista, norte-americano, que fazia parte do movimento da santidade, o pastor Charles Fox Parham. Em 28 de dezembro de 1900, o pastor Parham, tendo que atender o compromisso em Kansas City, deixou os seus alunos uma atividade. Ele mesmo relata: coloquei os alunos para estudar com dedicação quais eram as provas do batismo do Espírito Santo, de modo que pudéssemos ir ao mundo com algo inquestionável, porque correspondia exatamente com a palavra. Deixando que a escola executasse essa tarefa por 3 dias, fui a Kansas City para 3 dias de culto. Voltei à escola na manhã anterior ao culto da vigília no ano de 1900. Por volta das 10 horas da manhã, toquei o sino chamando todos os alunos à capela para receber um relatório sobre o assunto em questão. Para minha surpresa, todos tinham o mesmo relato de que, embora coisas diferentes acontecessem quando veio a bênção pentecostal, a prova inquestionável em cada ocasião era o falar em outras línguas. Assim, por volta das 23 horas, no dia 31 de dezembro de 1900, quando o século XX estava próximo, a jovem Agnes Osman pediu ao pastor Parham para colocar as mãos sobre sua cabeça e orar a Deus para batizá-la com o Espírito Santo. Parham comenta: humildemente, no nome de Jesus, eu pus minhas mãos sobre sua cabeça e orei. Mal eu havia repetido 12 de frases quando a glória desceu sobre ela. Um ralo parecia envolver seu rosto e sua cabeça. Ela começou a falar em língua chinesa, sem conseguir falar em inglês por 3 dias. Agnes Osman, querido jovem assembleiano, foi uma centelha que incendiou a escola bíblica Bethel. Nela nós vemos a confirmação que o Espírito Santo nos encontra quando o buscamos em sinceridade e limpos pela palavra. O pregador Evan John Roberts, um jovem do país de Gales. Ele teve um pai que era um minerador, isto é, trabalhava em minas da região. Com apenas 9 anos, Evan começou a trabalhar, dada a situação de saúde de seu pai, que quebrara a perna. Aos 13 anos, ele abandonou a escola para dedicar-se ao trabalho nas minas. Não obstante tamanha dificuldade e calamidade, este foi o tempo em que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e dedicou-se a buscá-lo. Certo diácono da capela, isto é, da congregação que participava, vendo a sede do adolescente por Deus, o orientou a não faltar às reuniões de oração que ocorria nas segundas-feiras, porque poderia ocorrer que o Espírito Santo viesse visitar seus filhos e ele poderia perder a bênção por omissão.
Com 13 anos, Evan Robert, ele participou incessantemente das reuniões e perseverou na oração. Certa noite de sexta-feira, do outono de 1904, quando ele já tinha 25 anos de idade, o jovem Evan teve uma experiência com Deus. Ele relata em uma carta enviada ao jornalista Franklin Bachman, um norte-americano, que na América estava incansavelmente também buscando o poder de Deus e curioso em saber o que já estava acontecendo no país de Gales. Nessa carta, Evan diz: numa sexta-feira à noite do último outono, enquanto orava ao lado de minha cama antes de dormir, senti-me como que arrebatado, fora do tempo e do espaço. Era pura comunhão com Deus. Antes disso, eu conhecera um Deus distante. Fiquei apavorado naquela noite, mas depois disso, nunca mais. Tremia tanto que a cama chegava a balançar, e meu irmão, que acordava, segurava-me, pensando que eu estava enfermo. Esse relato de Evan mostra a comunhão que sentia com Deus. E, na sua história, nós lemos o episódio em que este jovem ele recebeu o batismo no Espírito Santo, em 29 de setembro de 1904. O próprio nos diz: senti uma força ou energia viva entrando no meu peito. Perdi o fôlego, minhas pernas ficaram trêmulas, caí de joelhos, suava muito e as lágrimas jorravam. Achei que estava até sangrando. Era terrível por uns 2 minutos. Então clamei: dobra-me, dobra-me, dobra-me. Senti que era Deus enviando o seu amor para me dobrar, e eu não compreendia o que havia em mim para ser amado. Depois que fui dobrado, quebrantado, uma onda de paz encheu meu interior. Ao mesmo tempo, a congregação cantava com entusiasmo. O que veio à minha mente depois disso era o dia do juízo final, quando as pessoas serão dobradas contra sua vontade. Senti meu coração cheio de compaixão pelas pessoas que serão obrigadas a se dobrarem diante de Deus no dia do juízo. Desse dia em diante, a salvação das pessoas pesava muito sobre mim. Diante de tão grande experiência, Evan Robert, ele pedia aos irmãos que orassem. Pedia e orientava os seus irmãos que enviasse o seu Espírito, agora, pelo amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no mês de novembro de 1904, a cidade de Evan estava incendiada pelo poder de Deus. Os templos passaram a permanecer abertos diuturnamente. As pessoas de longe enxergavam as multidões ao redor dos templos. A multidão de pessoas buscando a presença de Deus. O avivamento que ocorreu no país de Gales chamou a atenção de pastores do mundo inteiro. Assim, Evan Robert foi um jovem que, em seu tempo, marcou a sua época e construiu a sua história no poder do Espírito Santo. Sem título e renome, esse jovem incendiou Gales com o fogo pentecostal. O terceiro jovem que queremos destacar, embora que rapidamente, a você, jovem pentecostal assembleiano, é o jovem jardineiro Edward Boyner, um jovem que viveu na Califórnia, um jovem que residia em Pasadena, Califórnia, Estados Unidos, que exercia a profissão de jardineiro. Esse jovem foi amigo de um jornalista que buscou a presença de Deus e presenciou os acontecimentos do avivamento nos Estados Unidos, que conhecemos como o avivamento da Rua Azusa. Frank Bachman, amigo deste jovem, relata-nos o que presenciou na vida desse jovem que exercia a função de jardineiro. Ele diz-nos: naquela noite fui a uma reunião e encontrei um outro jovem, Edward Boyner, que havia sido tocado por Deus nas reuniões de Peniel no outono e que tinha o mesmo fardo de oração sobre si. Ele estava destinado a ser meu companheiro de oração no futuro. Fomos unidos no Espírito naquele dia em diante de forma maravilhosa. Oramos juntos na pequena missão Peniel até as 2 horas da manhã. Deus encontrou-se conosco e nos fortaleceu maravilhosamente enquanto lutávamos com Ele por um derramamento do Espírito Santo sobre o povo. O jovem Boyner pode ser conhecido por nós, assembleianos, e por você, jovem assembleiano, como aquele que orava em grande súplica por um avivamento. Por exemplo, na noite de 3 de julho de 1905, ele passou a noite em oração. Naquelas ocasiões, o Espírito Santo ainda não tinha caído sobre Pasadena e Los Angeles,
Mesmo assim, a oração não cessava. Ele sabia o que estava acontecendo em Gales e como Deus estava usando a mocidade daquele país. O jovem Edward era orientado por Frank e informado pelo jornalista do que estava acontecendo no país de Gales e o que estava acontecendo através da vida de Reverend John Roberts. E desta forma, ele não cessou de buscar a presença de Deus. Passado o ano de 1905, o jovem Broyne acompanhou de perto os acontecimentos na rua Broyne Bray 214, em Los Angeles, na casa do irmão Richard e Ruth Asbury. Naquela ocasião, abril de 1906, William Joseph Seymour pregava no alpendre da casa e crentes eram batizados com o Espírito Santo. Quando o trabalho ele foi transferido da rua Broyne Bray para a rua Azusa 312, em Los Angeles, certamente o jovem Edward Broyne percebeu que suas orações estavam sendo respondidas por Deus com fogo, poder e glória. Para finalizarmos, nós gostaríamos de apenas relatar um pouco da história do jovem pioneiro pentecostal Adolf Gunnar Wingre, que primeiramente foi um pastor batista, que foi incendiado por Deus, e assim ele, tocado por Deus, incendiou o Brasil, o nosso Brasil. Parabéns você, jovem assembleiano, porque desfruta e honrosamente tem o privilégio de sentir o poder de Deus e de conhecer a doutrina bíblica do Espírito Santo e viver no pentecostalismo. Sobre Gunnar Wingre, eu gostaria de organizar os fatos de sua vida com base nos anos e formar uma cronologia para o nosso entendimento. Gunnar Wingre, ele nasceu no ano de 1879, na Suécia. Ele também era filho de um jardineiro e um dirigente congregacional. No ano de 1886, o adolescente Wingre, com 12 anos, se desvia dos caminhos do Senhor e vive dissolutamente entregue ao pecado, até os 17 anos. O ano de 1896, ele reconcilia-se com Cristo e com a congregação, durante um culto de vigília de Ano Novo. Em 1897, aos 18 anos, desceu às águas batismais na Igreja Batista. No mesmo ano, passou a ser sucessor de seu pai no trabalho da Escola Bíblica Dominical, ainda na Suécia. No ano de 1898, aos 19 anos, de novembro de 1898, aos primeiros meses de 1899, Gunnar Wingre participou com mais 55 alunos da Escola Bíblica em Göteborg, na Suécia, escola dirigida pelo pastor Emílio. E ali teve o seu primeiro contato com a obra missionária. No ano de 1899, quando Gunnar Wingre tinha entre 19 e 20 anos, após retornar da escola bíblica para a casa de seu pai, ele trabalhou por um tempo como jardineiro no jardim do Palácio Real, período que também dedicou-se em buscar o direcionamento de Deus para a sua vida de aspirante pelo chamado missionário. No ano de 1900, tendo 20 anos, foi convocado para o serviço militar, onde serviu por 68 dias. Ano de 1903. Aos 23 anos, em 19 de novembro de 1903, o jovem ele chega à casa de seu tio Carl Wingre, em Kansas City, nos Estados Unidos. Uma semana após a sua chegada, ele conseguiu um emprego para trabalhar como folguista, função que consistia basicamente em aquecer caldeiras a carvão nos processos industriais. Naquele mesmo ano, ele trabalhou ainda como porteiro e jardineiro, esta última uma profissão que desempenhava com maestria. Em 1904, aos 24 anos, muda-se para Chicago, a fim de começar o curso de teologia no Seminário Teológico Sueco dos Batistas, sob forte orientação dos irmãos de Kansas City. Durante os 5 anos de estudo, o jovem Gunnar Wingre fez 3 estágios, atuando desta forma como pastor. Em 1909, com 29 anos incompletos, o jovem Gunnar Wingre assumiu a primeira igreja batista, sendo específico, pastoreou naquela igreja de junho de 1909 a fevereiro de 1910. Em 1910, aos 29 anos, no mês de janeiro, participou da Convenção Geral dos Batistas Americanos, ocasião em que foi deliberado que ele deveria servir como missionário em Assa, Índia, juntamente com sua noiva. Uma semana depois, após intensas lutas interiores, Gunnar Wingre ele escreveu à convenção abdicando da oportunidade. Em contrarresposta, sua noiva escreveu a ele desistindo do noivado.
Ao que parece, o jovem que tanto pediu ao seu senhor a oportunidade para trabalhar em seu reino estava sendo covarde, mas isso é realmente só o que parece. A verdade foi que, amado jovem, em novembro de 1909, 5 meses após iniciar efetivamente seu ministério como pastor da Igreja Batista, Vingre sentiu o desejo de ser batizado no Espírito Santo. Assim, pediu licença à igreja para participar de uma conferência batista que aconteceria na primeira Igreja Batista sueca em Chicago, Illinois. Na conferência, após 5 dias de busca, o Senhor Jesus batizou o jovem Vingre no Espírito Santo e com fogo. Entre os conferencistas convencional e a conferência da experiência espiritual, Gunnar Vingre optou em permanecer nos Estados Unidos até que lá do alto o Senhor dos crentes pentecostais orientasse-o sobre seus próximos passos ministeriais. Por pregar o batismo no Espírito Santo na igreja que pastoreava, teve de deixar a sua direção, porque os crentes batistas não aceitaram essa doutrina. Mas ainda, em 1910, após deixar a frente do trabalho, assumiu a direção de uma igreja em South Bend, Indiana, nos Estados Unidos, onde viu a glória de Deus se manifestar e crentes serem batizados com o Espírito Santo. Lá permaneceu até o dia 12 de outubro do mesmo ano. Outra vez, o ano de 1910. Preste muita atenção. Vamos permanecer no ano de 1910 para falar de algumas experiências e verdades pentecostais vividas pelo jovem Gunnar Vingre. Podemos perceber que ele não teve uma vida abastada e tampouco socialmente privilegiada. O que viveu e experimentou foi por bondade de Deus e sua busca incansável pelo sobrenatural. Aos 29 anos, quando passou a pastorear a igreja em South Bend, viu e sentiu o poder de Deus de forma sobrenatural. Seu filho, Ivar Vingre, no livro O Diário do Pioneiro, descreve nas palavras do pastor Vingre a intensidade espiritual que vivera pelas manifestações do Espírito Santo naquele inverno. Então, diz Gunnar Vingre: em um determinado dia, Deus colocou no meu coração que deveríamos nos reunir no sábado à noite para orar na casa de um irmão da igreja que tinha sido batizado com o Espírito Santo. Enquanto orávamos, o Espírito do Senhor veio de maneira poderosa sobre nós. Durante aquela semana de oração, sentimos o poder de Deus vir sobre nós como uma pressão, como um forte peso, de tal maneira que muitas vezes não conseguíamos nos sentar à mesa para comer. Caíamos no chão, dobrávamos os joelhos e em alta voz louvávamos o nome do Senhor. Estritamente sobre sua chamada para o Brasil, mediante essas experiências, Vingre ainda relata: um outro irmão, Adolf Undil, recebeu do Espírito Santo palavras maravilhosas e vários mistérios sobre o meu futuro lhe foram revelados. Entre outras coisas, o Espírito Santo falou através desse irmão que eu deveria ir para o Pará. Foi nos relatos também que o povo para quem eu testificaria de Jesus era de nível social muito simples. Naquela ocasião, tivemos o imenso privilégio de ouvir através do Espírito Santo a língua daquele povo, o idioma português. O Espírito Santo disse também que eu ia casar-me com uma moça chamada Strandberg. Tempos depois, casei-me com Findra Strandberg. O sobrenatural de Deus na vida do jovem Gunnar Vingre, jovem pentecostal assembleiano brasileiro, não cessou quando teve sua chamada confirmada para o Pará, de forma alguma. O Espírito Santo que estava enviando-lhe tratava de assuntos detalhadamente, dizendo até o dia em que o jovem deveria viajar para o Brasil. Escreveu Ivar Vingre: Deus nos revelou, contando os relatos do Diário do Pioneiro Gunnar Vingre, quando estávamos orando em outra ocasião, que deveríamos sair de Nova York em destino ao Pará, e para nos orientar mais ainda, nos revelou a data, 5 de novembro de 1910. Durante tantas experiências a se contar, sobretudo, devemos relembrar que para Deus tudo é possível. Sendo assim, ele levantou o jovem Adolf Gunnar Vingre para uma obra especial, ao falar para um povo especial e incendiar uma seara especial, para lançar fogo sobre a terra. Em 19 de novembro de 1910, após o navio Clemente atracar no porto de Belém, Pará, o jovem sueco, jardineiro e filho de jardineiro, pisara em solo brasileiro como tocha a clarear sobre montes da nossa pátria. Glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo: a obra não parou e o Pentecostes não cessou. Deus de Elias manda fogo. Parabéns a você, jovem assembleiano pentecostal. Você é uma bênção e seja feliz no seu dia, para a honra e glória do Senhor.